Temos um podcast no ar, mais uma vez, hoje com um fato inédito, tô tomando café. Um brinde. Ai, velho, você não dá pra ter ideia do quanto esse ser humano aqui é abestalhado. Prazer ter você de novo ao meu lado, Renê. Obrigado. Hoje vamos ser todos hipnotizados. Então, com essa fera aí, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Show de Souza bola. tá na área aí, cara. Vamos lá, prazer é meu. Vamos aqui falar de hipnose, né? Um assunto que é um assunto às vezes meio que obscuro, as pessoas às vezes têm dúvidas, têm medo, aquela coisa e tal, mas a gente vai desmistificar aqui, mostrar que é algo mais tranquilo do que necessariamente as pessoas pensam, aí alguém vai ser hipnotizado aqui hoje, com certeza. Vamos Clebson lá. Ribeiro, uma das minhas referências em terapia, especialmente em hipnoterapia. Ele foi aluno meu, Renê, em um curso em um workshop, né, em gestão de imagens, assessoria de imprensa, tal, gestão de conteúdo. E aí, de alguma forma, ele colocou algumas das nossas práticas, né, das nossas sugestões para personalidades. E de um tempo para cá, ele tem tido sucesso nas redes sociais. A gente fica muito feliz. Eu tenho acompanhado o seu sucesso, Cláudio. Inicialmente, quero te dar esses parabéns pela sua iniciativa em fazer diferente da maioria. Eu estava dizendo aqui nos bastidores que eu conheci até essa semana outros profissionais do mesmo mercado em que você atua que tem uma boa atuação, mas é raro. E especialmente por causa desses paradigmas, né, que a sociedade impõe no seu mercado. Para início de conversa, eu queria que você explicasse um pouco sobre sua jornada, como que você chegou até aqui e por que que você veio para essa linha de hipnoterapia. Ah, perfeito, né? Foi uma história até meio louca. Na época, eu estava observando que as pessoas tinham problemas emocionais, aquela coisa toda, e eu comecei a estudar um pouco sobre psicologia, sobre programação neurolinguística, até que em algum momento acabei me pegando ali em um vídeo de hipnose, tal, e eu vi algumas demonstrações, pessoal no colando a mão e tal. Achei aquilo interessante, falei, não, pode ser uma ferramenta interessante para poder ajudar as pessoas a ter o emocional equilibrado, a poder fazer coisas normalmente diferentes, e eu comecei a estudar sobre isso. E aí, na época, foi um caos. Na época, eu lembro que eu era militar, né? Na época, eu era militar do Exército. E aí, um dia, eu tava aprendendo ainda, eu tava ali aprendendo como é que hipnotizava, e aí acabei hipnotizando sem querer uma pessoa. Fiz sugestões ali, um monte de coisa, foi aquele show e tal. Eu lembro que eu trabalhava numa seção de saúde na época, né? Eu fazia função de enfermeiro ali no quartel. E aí a gente fez lá uma brincadeira de que com o soldado, de que toda vez que ele escutasse o nome dele, ele gritava lá, infantaria, gritava, dava um grito alto lá. E aí o pessoal da sessão começou a achar aquilo louco, né? Então o sargento tava lá vendo o barulho e começou a gritar, para com esse barulho aí, para com esse barulho aí. Uma hora ele veio ver o que foi que tava acontecendo, chegou lá, a gente, não, tá fazendo hipnose aquilo. Vamos parar de palhaçada, que esse negócio de hipnose não existe, esse negócio é palhaçada. Mas quando ele começou a ver as demonstrações, ele começou a ver que aquilo ali não era brincadeira. E aí foi lá, chamou o médico veio também, daqui a pouco tinha uma galera ali assistindo. E aí tá todo mundo, caraca, como é que pode isso? Que negócio louco é esse e tal? Só que eu ainda estava iniciando, não tinha muito conhecimento sobre aquilo. Depois eu comecei a entender que aquilo ali tinha um uso terapêutico também. Comecei a falar para as pessoas que tinham uso terapêutico. E aí um dia chegou um soldado lá, era gago. Ele chegou para mim e falou, Cabo, é o seguinte, se esse negócio aí pode me ajudar a parar a gagueira? Falei, olha, pelo que eu estou estudando aqui tá dizendo que sim. Mas eu particularmente nunca tratei ninguém, nunca fiz nada. Então eu não sei se realmente pode funcionar. Falou, ó, vamos testar, eu posso ser cobaia aqui, pode fazer comigo aqui e vamos testar. E aí a gente chamou, tal, a gente pegou lá uma sala ali, ficou eu e ele, e aí eu hipnotizei, né, fiz a hipnose, velho, durma. E aí quando ele entrou em transe, eu dei a sugestão. Quando você abrir os seus olhos e retornar novamente, né, embora a gente fala retornar, mas não retorna para lugar nenhum, a pessoa está consciente. Então quando você abrir os seus olhos, você vai estar falando normalmente. E aí, assim que ele abriu os olhos, tudo bem? Ele, tudo bem. E aí, como é que você se sentiu na hipnose? Ele, tive bem relaxado. E aí, quando eu comecei a olhar e vendo que ele estava falando normal, eu não sei quem estava mais impressionado, ou ele que estava falando normal, ou eu que estava vendo que realmente aquela técnica tinha uma utilização poderosa.
E aí depois que eu vi o Gago falando normal, eu falei, não, agora eu vou começar a estudar a fundo isso. Achei um caminho. Achei um caminho. Na época que Salvador não tinha curso, não tinha nada sobre isso, aí eu tive que fazer online, fazer cursos do exterior, né? Cursos dos Estados Unidos. E cursos presenciais, tinha que ir para São Paulo, eu tinha que ir para os Estados Unidos para poder fazer e tal. Mas tinha alguns livros ali já que eu já comprava e tal. E aí eu fui entrando nessa caminhada de aprender sobre hipnose. E depois eu fui aprendendo outras técnicas, programação da linguística, coach, psicologia, entre outras coisas. Mas eu realmente iniciei com a hipnose e os tratamentos também comecei com a hipnoterapia. Pronto. Existe uma jornada específica para você ser hipnólogo? Ou, enfim, pode outros especialistas, né, que têm especialmente essa caminhada intelectual focada no psique, né, do ser humano? Sim, a hipnose ela é considerada uma hipnoterapia, aliás, é considerada uma terapia alternativa. Sendo alternativa, ela pode ser utilizada por qualquer um, né, qualquer pessoa. E no vista do cotidiano, nós podemos usar a hipnose em diversos contextos. Então, o fisioterapeuta ele pode usar para acelerar a recuperação do paciente. O dentista ele pode usar a questão de controle da dor. O terapeuta ele vai usar para tratar. O psicólogo, o psicanalista também para tratamento. O médico ele pode usar também para questões de dores, questões de medo, de procedimentos. Né? A mãe ali que tem um filho pode usar a hipnose para o filho comer bem, comer melhor, para dormir no horário certo. Ou então a mulher e o marido podem usar também ali, também, até mesmo para sexo. Tem a hipnose sexual também, para aumentar a libido, para orgasmo, essas coisas do tipo. Então, assim, existem diversas utilidades. Professores para aumentar a concentração, foco do aluno. Então, tem utilidades diversas. Então, qualquer profissional ou qualquer pessoa, ela pode aprender hipnose para usar num contexto que ela precise, que ela goste. Você usa pra tudo hipnose? Você pode usar para diversos contextos. Você usa pra tudo? Porque você hipnotiza, mas você também se hipnotiza. Sim, temos a auto-hipnose, que é você mesmo se conduz para um estado de transe e dá sugestões para algo. Então, quando eu quero mudar um hábito, quando eu quero estudar alguma coisa, eu faço uma auto-hipnose para dar sugestões para o meu subconsciente para que eu já fique mais focado naquilo e construa um hábito mais rápido. Então, eu uso bastante nesse sentido. Mas também já usei bastante para dor, para outros processos também. Mas normalmente eu utilizo para questão de foco, mudança de hábito. Mas é possível. Mantra tem alguma coisa a ver com hipnose? Necessariamente sim e não, né? Porque quando a gente fala hipnose ela é um contexto concreto. Por exemplo, a hipnose é um estado onde você entra no estado de transe e dá uma sugestão específica para que algo aconteça. Aí você tem, por exemplo, outros processos que se parecem com a hipnose, mas não são porque não tem esse último processo que é o da sugestão. Então, o mantra, por exemplo, você tem um mantra, então você está repetindo algo repetidas vezes ali na sua mente para que aquilo acesse o seu subconsciente e crie alguma mudança. É hipnose? É auto-hipnose? É, também. A auto-hipnose, claro, quando você está no transe, aquele mantra ele vai ser acessado mais rápido. Quando você não está no transe, ao mesmo tempo você está, sim, fazendo uma auto-hipnose, porque você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente direto. O cérebro ele já tem um mecanismo que funciona da seguinte forma. Tudo aquilo que você repete muitas e muitas vezes, ele tende a dar uma importância, porque se você repete muitas vezes, significa que aquilo é importante para a sua sobrevivência. Então, em algum momento, ele pode automatizar esse mantra como uma realidade absoluta. Né? Assim como Por isso que os coaches usam muito a palavra extraordinário, ter um dia maravilhoso, fantástico. Extraordinário tem tudo a ver com essa parte Sim, funciona. da auto-hipnose. Isso, porque é uma mensagem do seu subconsciente martelando o tempo todo ali, ó. Então aquilo foca você para pensar daquela determinada maneira. Tá, Isso é importante. eu ouvi você falar no início aí que usa hipnose até para casais, né, no sexo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Conta pra mim o que faz aí no sexo, uma hipnose aí pro sexo aí, porque a maioria das mulheres tá sempre cansada, dor de cabeça, Sim. a criança não deixa dormir. Ajuda os meus amigos aí que sofrem com isso aí. Ajuda sim, porque no caso da hipnose, que dá para fazer muitas coisas. No caso de uma terapia sexual, né, uma hipnoterapia sexual, a gente pode fazer com que aquela mulher, por exemplo, ela tenha mais vontade. Ou a gente pode implementar um gatilho na mente dela, que sempre que o marido dela falar tal palavra, o prazer vem na E aí hora. vai você falar isso pra mulher do cara. Na verdade, eu só vou implementar o gatilho.
Mas é ele, ou ele faz o curso e faz na mulher dele, mas especificamente um hipnoterapeuta, vai ter um processo melhor para fazer do que necessariamente uma pessoa que aprende hipnose, até por causa questão da autoridade, que é importante também. Então, o profissional ele tem mais autoridade com relação a conseguir acessar alguém para o estado de hipnose do que necessariamente o marido, né? Porque às vezes tem marido que não tem autoridade nenhuma da mulher, então ele vai querer dar uma sugestão ali e a mulher não vai aceitar e tal, mas normalmente no profissional ela aceitaria. Então dá para fazer um gatilho mental, dá para aumentar o orgasmo dela. Então, por exemplo, ela vai estar lá na relação sexual e vai ter uma palavra gatilho que ele vai falar. Sei lá, amor. Aí, naquele momento ali, o cérebro dela já tem implementado na mente subconsciente dela que quando ele disser aquela palavra, ela entra num estado de orgasmo mais forte. E aí a mente executa o gatilho que está implantado ali. Então, existem vários benefícios. Aumentar o libido, aumentar o orgasmo, sentir mais vontade, por aí vai. Então ajuda bastante. Tá precisando, né, Bruno? Eu vivo bem, tio. Tá Eu bem, vivo né? tio. Tá Mas certo. mas ele tá falando isso aqui, eu tenho meus gatilhos. Eu tô pensando aqui, quando eu ouço umas palavras, eu falo, fudeu lá. Mas é importantíssimo você falar isso pra mim, porque assim, às vezes você fica só naquela pira assim de. Quando eu ouço isso, quando eu falo isso, tudo isso são gatilhos que Sim. podem ter alguma coisa que influencia, né? Para coisas boas e para coisas ruins. Até pessoa que tem um trauma, ela passou um trauma na vida. E aí ela tem algo específico. Então sempre existem os gatilhos que acionam aqueles traumas especificamente. E no consultório eu ensino muito os gatilhos contrários, né? Gatilhos que fazem as pessoas se sentirem bem ou trazer um sentimento que faça elas se sentir bem. Já que em muitos casos as pessoas usam os gatilhos mentais da forma errada. Então ela tem, muitas vezes passou por um trauma, passou por algo especificamente. Aí quando acontece qualquer coisa, que ela escuta qualquer coisa, automaticamente aquilo já aciona nela o trauma, né? Vem aqueles sentimentos e tal. E não é uma coisa que a gente vê sempre, inclusive. A gente vê, por exemplo, problemas sociais, né? Então, se já aconteceu uma situação e tal. Aquela pessoa, ela já vê a situação, ela já se conecta com aquela emoção. Ela já passou por aquele processo. Ela vê a situação muitas vezes na televisão, ou na rádio, ou no jornal, ou em qualquer lugar. Aquilo já aciona e ela sente já aquela raiva, aquele sentimento já vem e tal. E o que não é saudável, né? A gente não pode se conectar emocionalmente tanto assim com as coisas que a gente assiste. Não é saudável para a mente. Mas, infelizmente, as pessoas, elas se permitem, sem perceber, acionar gatilhos que necessariamente não seriam necessários para a vida dela, mas por conta de ela ainda estar carregando ainda aquele trauma, aquele processo doloroso no contexto atual, ela facilmente aciona o gatilho, ela sente a emoção e o processo acontece, que já é natural. E aí a hipnose também tem o poder de tirar esse negativismo, esses gatilhos negativos, é mais ou menos que você trabalha, onde você transforma em forma positiva, seria isso? A gente vai fazer um processo de ressignificação, a gente vai usar a hipnose, né, como uma ferramenta para acessar o subconsciente e as memórias com mais facilidade. E aí, através dessa ferramenta, nós vamos ensinar a pessoa ali a lidar com aquilo que aconteceu de uma forma diferente. Então, é a mesma coisa de... Existe um acontecimento, mas não é o acontecimento em si que gera o problema, é a forma com que você interpretou aquele acontecimento. Então, aquele acontecimento, ele foi visto como algo extremamente doloroso para você, pronto. Então, aquilo ali ficou ali como raiz que gerou uma ferida. Agora agora você vai ver pessoas que, por exemplo, passaram pela mesma coisa e não ligaram e simplesmente aquilo não teve interferência nenhuma. Então está muito ligado com o significado que você deu e a intensidade emocional que você deu naquele momento. E aquilo ficou registrado e hoje você vai reproduzindo. Mas aí a gente vai lá e dá um significado diferente, faz a pessoa olhar aquele acontecimento de uma maneira diferente. E aí, quando ela passa a olhar de forma diferente, ela produz um sentimento diferente. Então, basicamente, como se a gente tivesse desconectar a pessoa daquela emoção, gerando outra, para que ela se conecte com outro aprendizado. Né? Então, vai ser construída praticamente uma sinapse diferente, e essa sinapse vai fazer com que ela se conecte com aquele acontecimento, só que com uma emoção diferente. Então, eu posso ter sido assaltado, e um dia eu dar risada, falar nisso e dar risada e não ligar, ou eu posso simplesmente ter sido assaltado e estar me sentindo super inseguro, com medo daquilo acontecer novamente, comecei a ter aqueles comportamentos, em tal lugar eu tô sentindo medo e tal. Então tudo é a interpretação, né, que vai identificar se você vai gerar um problema que você vai levar por muito tempo ou não. Aí a gente simplesmente vai lá e muda a narrativa, muda a história. E aí mudou a narrativa e a história dentro de você reproduz um sentimento diferente. Você vai lidando diferente com aquilo. A pessoa que está buscando esse equilíbrio emocional e psicológico,
ela tem algumas atividades no dia a dia, né? E algumas ações que são orientadas pelos especialistas e tal. Uma delas é a meditação. Como que a hipnose ela soma ou choca, né? Ou atrapalha a meditação? E dá para dizer que é concorrência, digamos assim? São coisas complementares? Como é que funciona? Não, acho que tudo se complementa. A pessoa está fazendo ali meditação, a meditação você está num estado de hiperfoco, você está no estado de foco. Então você está no estado de transe. Então você vai meditar, você vai entrar em transe. E o transe é um dos caminhos para a hipnose. Então primeiro você entra em transe, e aí o que completa para ser hipnose? Faltou só a sugestão. Então se a pessoa está meditando, ela está em hipnose, muito próximo de realizar uma auto-hipnose, ou até mesmo uma hipnose, né? Que é quando alguém de fora dá uma sugestão. Então só falta a sugestão. Então a pessoa, por exemplo, ela já faz meditação. Para ela entrar em hipnose é bem mais fácil, porque ela já está acostumada a entrar no processo de transe. Então, pronto, é só dar a sugestão. Então, se eu tenho, óbvio que tudo é técnica, né? Mas se eu tenho a habilidade de meditar, eu tô num processo bem encaminhado para auto-hipnose. Sim, você está bem O próximo. que você chama quando você fala que só falta a sugestão? É isso, porque aí para ser hipnose, a sua mente ela tem que se conectar com uma sugestão. Então, ou seja, por exemplo, você está assistindo a televisão, você está em transe. Toda vez que você assiste a televisão, que você foca naquilo que você está assistindo, você entra em transe. Só que aí, enquanto você está assistindo a hipnose, você está em transe. Aí, em algum momento, sei lá, você vê lá o carro lá, passar lá 1, 2, 3 carros, bate num carro, cai no desfiladeiro, capota 30 vezes, o carro explode e você tá lá, meu Deus, ele vai morrer, e agora? Quem é que vai enfrentar o vilão e tal? Isso é hipnose. Porque naquele momento você está tão conectado com o que você está assistindo que você está recebendo a sugestão. Qual é a sugestão? Você está lá. Você está passando por aquele processo. Porque praticamente não tem lógica nenhuma que a gente está assistindo, porque a gente sabe que aquilo ali é mentira. Foram atores e atrizes contracenando uma cena. Mas para você, naquele momento, foi interpretado como uma verdade absoluta. Por que foi verdade absoluta? Porque você entrou totalmente ali e aceitou as sugestões daquele filme. Ou seja, as sugestões das imagens, das cenas se conectaram totalmente com o seu subconsciente e você passou a se comportar como se aquilo ali fosse real. Você está assistindo um jogo, tá lá em casa, na televisão, e tá lá xingando o juiz, xingando o jogador, tá lá revoltado com o que está acontecendo. Então, tipo, a primeira coisa que eu te pergunto é, o juiz não tá te ouvindo. O jogador também não tá te ouvindo. Grupo de WhatsApp, os caras... E aí, por que você tá gritando? Por que você tá falando com o juiz, com o jogador? Você tá em hipnose. Você tá em hipnose, total. Porque você tá num estado Faz sentido. Né? diferente de Então, realidade. a arquibancada ainda do cara te ouve. Exatamente. E aí vem o conceito do que a hipnose é. A hipnose nada mais é do que a capacidade que a nossa mente subconsciente tem de se conectar com as informações externas e produzir através daquela informação um novo aprendizado ou uma nova realidade. Então, naquele momento ali, você está numa nova realidade. É como se você estivesse no estádio. Você não está. Mas a sua mente produz o efeito como se você estivesse e tivesse os mesmos comportamentos que você teria se você estivesse lá. Isso faz total sentido. Veja que às vezes a gente conversa algo no dia a dia, né? Que recentemente eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, ele falou assim, você vai pro estádio mesmo? Jogo tão difícil, você já sabe que é quase uma derrota. Eu falei assim, irmão, não tô preocupado com o resultado. O que importa é o que acontece quando eu tô lá. E quando eu tô lá, irmão, não lembro de problema, não lembro de trabalho, não lembro de mulher, não lembro de filho, não lembro de ninguém. Eu tô aqui focado naquilo ali que eu saio de mim. Então é a legítima hipnose, né? Sim. Tô hipnotizado de fato. E isso não precisa estar no estádio. O ambiente do estádio ele favorece, ele fortalece isso. Sim. Mas em casa assistindo, acontece a mesma coisa. Eu esqueço do mundo ao meu redor aqui, ó. Eu esqueço do mundo ao meu redor e tô focado na televisão. E você fica daquele jeito ali, ó. E aí, literalmente, aquela história do hipnotizado. É o guri que tá assistindo desenho, né? Assim? Uhum. A mulher que tá assistindo um programa preferido dela. E tá todo mundo assim, ó. E é exatamente isso, né? E todos os efeitos. Você tá na escola, o professor tá ensinando, você tá aprendendo, você tá focado ali, hipnose. Você tá na igreja lá, o pastor tá fazendo uma pregação e tal. E às vezes ele fala alguma coisa e acontece o efeito. Né? Tinha uma vez eu fui na igreja, tinha um pastor lá que ele fazia uma pregação. E aí, claro, tô falando de igreja aqui, mas eu não tô querendo dizer que o que acontece na igreja não seja real. Mas eu tô dizendo que esses efeitos científicos da hipnose também acontecem lá. E aí, às vezes, ele falava uma frase, ou treme ou cai. E aí tinha gente que tremia e tinha gente que caía.
Então, algumas que estavam ali podem ter sido hipnose apenas. Exatamente, só hipnose, só o poder da sugestão. Ela está focada, ela está em transe, recebe a sugestão, o efeito acontece. Assim também como é na escola, assim também como é em futebol, assim como é em vários processos da nossa vida. A hipnose ela vai estar sempre presente porque é uma parte do nosso cérebro que funciona como se fosse um Bluetooth. Aí conectou a sugestão, o processo acontece. Então, a gente passa por esses estados de transe várias vezes ao dia, e a gente tem processos de hipnose que acontecem várias vezes ao dia. Inclusive, tem um livro chamado Subconsciente, que ele fala muito sobre essas questões de sugestões que a gente recebe durante o dia e que são hipnose e a gente não percebe. Superstição. Isso A também. superstição faz parte da hipnose. Sim. Porque é um aprendizado. são gatilhos, né? São gatilhos que te dão mais confiança. Eu, quando atleta, meu Deus do céu, eu era supersticioso ao extremo, assim. E aí, hoje eu tô aprendendo que a superstição tem alguma coisa a ver com a hipnose. Sim, você pega uma frase ali que você usa alguma coisa, seja superstição, um conceito, que você usa aquilo como um processo para se empoderar em alguma coisa. Uhum. Então, para se garantir, trazer um sentimento, uma segurança, então você está criando ali um empilhamento emocional, um gatilho emocional que vai se conectar com uma emoção. Então, isso também é hipnose. Você está pegando, se conectando com algo externo e produzindo um efeito interno. E aí, naquele momento ali, está em hipnose. Então, o efeito ele acontece também. Né? E aí, normalmente, a gente tem ali as dinâmicas, né? As brincadeiras e tal, como tem também no consultório ou também na nossa vida no dia a dia. Então, a hipnose ela é algo totalmente natural. Já é do ser humano, já é do cérebro. Só que muitas vezes para as pessoas parece ser uma coisa mística, né? Um poder, E eu enfrentei bastante disso no início, porque quando eu comecei lá há 12 anos atrás a fazer hipnose, não era uma coisa conhecida, não era algo Tão popular, né? desmistificado, então o pessoal via a hipnose e ficava me olhando torto assim. Ainda sofre com a desconfiança. Sim, ficava olhando esse cara aí. Tinha situações que eu passava, inclusive. Então, eu, por exemplo, eu usava pra dor, quando eu ia dar injeção, por exemplo, tem a bezetacil, a gente sabe que bezetacil dói pra caramba. E aí, às vezes, eu usava a hipnose pra bezetacil, pra aplicar e a pessoa não sentir dor. E era bem simples. Simplesmente chegava lá pro soldado, pro oficial, falava, olha, fecha os seus olhos agora e imagine aí que você tá tentando abrir os seus olhos e não consegue. E aí, nesse momento, eu dava sugestão. Enquanto você tenta e não consegue, você não sente nada. Então, enquanto você tenta, você tenta e não consegue, nada te incomoda. Enquanto você tenta e não consegue, nada te incomoda. A partir do momento que ele estava tentando, o subconsciente dele abriu e se conectou com a minha sugestão, ele produz o efeito. Eu ia lá, aplicava bezetacil, tirava bezetacil, e aí o cara ficava lá. Pronto, vai aplicar que horas? Não, já apliquei, já foi. Você jogou a cabeça dele toda naquela frase. Aí uma vez teve um soldado, né? E chegou para outro, ali, tinha uma reunião nossa ali à noite. Aí ele chegou para outro assim e falou: vem cá, rapaz. Você sabe que bezetacil dói demais, né? O cara velho, dói pra caramba. Rapaz, você acredita que esse cara aí aplicou uma bezetacil em mim, não doeu nada? Velho, eu tenho que te contar uma coisa. Aí o cara, o que foi? Esse cara é feiticeiro. E aí, na hora, o pessoal vinha falando, porque parece realmente ser um poder, né? Parece ser algo, mas não é só a gente usando o cérebro, o poder do cérebro, o poder da mente, como a mente funciona. Então, estudei como a mente funciona e vou lá e conduzo a pessoa para que ela acione aquele recurso ali naquele momento. E há recursos que nossa mente já tem. Nossa mente já tem recursos para controlar dor, recursos para equilibrar a emoção, recurso para alta performance, recurso para fazer algo muito melhor do que você já faz, recurso para aprender as coisas com mais facilidade. Só que nós não sabemos como acionar esses recursos. Essa é a questão. Então eu sou um profissional que estudou para ensinar a pessoa a acionar aqueles recursos. Né? Seja na área que ela precisar, esporte, aprendizado, educação, emoções, então por aí vai. Então tem um leque infinito aí. Já que você começou e eu tô aqui ocupando o seu tempo, né, o seu espaço, eu falo todos nós, que você poderia estar atendendo, já que você começou a vender seu peixe, termine. Quanto custa? Como é o mercado? Você é valorizado por isso? Você acha que pode ser mais? Em Salvador, hoje existe uma média de valor. Em São Paulo é maior, geralmente é. Sim, Como é que funciona o mercado e valorização em termos financeiros para o profissional que faz a hipnoterapia? Normalmente a hipnose ela é um processo diferente do que uma terapia convencional. Então, normalmente a hipnoterapia ela vai sair um valor um pouco maior do que uma terapia convencional. Então, a depender de sessão, então tem
Você pode ali cobrar R$ 500 a sessão, 400, né? Então vai entre 350 a R$ 500 a sessão da hipnoterapia, sessão avulsa. Mas se a pessoa for fazer um pacote terapêutico ali, normalmente vai sair R$ 2.000, R$ 3.000. Em São Paulo, 5.000. Então normalmente o mercado vai nesse, mas também vai depender de profissional para profissional. Então tem alguns que já são mais conhecidos, que já tem E mais como é know-how, ele vai calculado cobrar esse um pouco valor? mais caro. Como é calculado esse valor? Como é calculado? Normalmente a gente calcula pelo resultado que ele fornece. Então, normalmente a pessoa vai lá, por exemplo, fazer um processo para, sei lá, vai aumentar a memória e concentração para concurso. Se ela fosse fazer isso em qualquer outro mecanismo, ela ia fazer muito mais sessões e iria ter um gasto específico. Já na hipnose, ela faz muito menos sessões. Então a gente calcula exatamente com isso. Então o valor de mercado da terapia convencional, ela faria quantas sessões e qual seria o valor? Pronto. Então na convencional aí ela iria fazer, sei lá, 15, 20 sessões, ia dar X. Então na hipnose, como vai ser muito mais rápido, com muito menos sessões, então vai ser o valor proporcional. Uhum. Então, normalmente assim se calcula. Ele entrou bem num tema que até coloquei você para ouvir antes, né? Quando você fala em concurso, né, para melhorar a memória, tudo isso. Hoje a gente consegue falar que a terapia ela conseguiu ser transformada numa droga, quando eu falo uma droga, de criar um remédio, no caso, que fizesse a parte da terapia, tipo, que melhorasse a memorização, a tomada de decisão. Hoje já tem isso. O que acontece? A gente está, por exemplo, num país que é o número 1 em ansiedade. Né? Qual é um dos problemas da ansiedade? Um dos sintomas da ansiedade é falta de concentração. Porque na ansiedade você usa o seu cérebro, você tipo, cria um hábito para o seu cérebro estar sempre no futuro. Mais no futuro que no presente. Então sua mente começa a ter dificuldade de estar muitas vezes no presente. E aí você divaga muito fácil. Então ali a gente vai usar a hipnose para tratar a ansiedade e para melhorar a concentração. Então, como nós temos aqui um país de pessoas muito ansiosas, de pessoas que muitas vezes têm problema com concentração, essa por exemplo, é uma coisa muito buscada. Porque a pessoa tem problema de ansiedade, normalmente ela vai tomar remédio para poder lidar com aquilo ali. Embora o remédio ele não vai trazer transformação, mudança de cura, não pode falar cura aqui, mas digamos tratar, né? A pessoa está tratada do problema, ela consegue conviver com o problema. Mas aí, quando ela percebe que o remédio muitas vezes não vai trazer os benefícios que ela realmente quer, então ela aí vai para algo que é alternativo, que possa trazer aquele resultado que ela quer. Então ela quer passar num concurso, mas para estudar ela não está conseguindo ter concentração. Então ela vai buscar um outro meio para conseguir resolver aquela questão ali. Aí algumas pessoas vão para a hipnose como uma ferramenta para ajudar ela a ter essa concentração, a aumentar esse foco, essa memória e conseguir assim ter êxito naquilo que ela está fazendo. Então eu, por exemplo, já atendi pessoas que passaram em concurso público, vestibular para medicina, que já passaram né, estudando em escola normal, passaram a ter outros resultados e tal, justamente porque só tinha um pequeno ponto ali que estava atrapalhando ela ter o resultado. E aí você tem uma pequena limitação que você precisa trabalhar. Então, qual é a melhor ferramenta para trabalhar aquela limitação que eu tenho? Então, em tudo na nossa vida sempre vai ter uma ferramenta que funciona melhor para mim do que outra específica. Então, será que o remédio ele vai ser a melhor opção? Ok, se for, ok. Mas será que não? Então, é a hipnose que vai ser a melhor ferramenta. Então, a pessoa tem que procurar o que é melhor para que ela consiga o resultado que ela quer. Então, digamos que a hipnose, ela não é um fim, mas ela é um meio para um fim. Ou seja, ela é uma ferramenta que vai ser utilizada para um objetivo específico que a pessoa está tendo dificuldade. Não vai ser ali uma ferramenta para ela ter na vida toda e ficar refém daquilo. Ela vai usar para melhorar alguma coisa e depois ela vai embora. Existe alguma diferença da hipnose tradicional, ou não sei nem se pode chamar de tradicional, a hipnoterapia, para a hipnose de palco? Como que chama? Vamos lá. O funcionamento das duas é praticamente o mesmo. A teoria, né? Teoria, o subconsciente se conecta com a informação externa e produz aquela informação externa. Então, na hipnose de palco, o cara vai dar lá um nome lá. Você vai esquecer seu nome. E aí o cara esquece o nome ali. Só que na de palco, todas as sugestões que são feitas são para brincar, só para brincar, ou seja, tem como objetivo o entretenimento e para fazer com que as sugestões ali são temporárias. Então você vai dar uma sugestão ali, 5 minutos, 10 minutos depois, a pessoa volta ao normal totalmente. Na terapia, o objetivo é diferente. O objetivo é tratar, amplificar alguma coisa. Então, na terapia, normalmente vai ser feito um trabalho que vai ser duradouro, ou seja, coisas que vão ser duradouras, sugestões que vão durar.
Você já vai ter que mudar o aprendizado. Então, em termos técnicos, qual é a diferença da de palco para terapia? A primeira diferença é o objetivo. O objetivo é só brincar e a outra o objetivo é tratar, né? Trabalhar alguma coisa. Então, uma é brincadeira, a outra é coisa séria. E o segundo objetivo é exatamente esse. Uma vai só dar sugestões temporárias e a outra vai dar sugestões mais permanentes. Ou seja, algo que realmente vai ficar permanente ali. Perfeito. A gente tá vindo de um período muito tenso para a humanidade, né? A pandemia deixou alguns traumas, especialmente psicológicos. E aí, às vezes a gente tem falado muito de saúde mental, mas em paralelo a tudo isso, a gente consegue identificar histórias de gente que atraiu e contraiu e passou a ter vícios. Tem gente que passou a ter problemas com estresse, com a própria ansiedade. De que forma que isso intensificou também no consultório? De alguma forma isso aumentou? Como foi que você sentiu na prática isso aí? Meu questionamento aqui é o seguinte, assim, você conseguiu entender na prática, conseguiu fazer um paralelo do que era antes e depois da pandemia? Como é que isso chegou? O nível das pessoas que chegaram para vocês? Ah, perfeito. Essa questão da pandemia está muito relacionada principalmente com o transtorno de ansiedade e o pânico, né? Que estão relacionados a medo e insegurança. Então, toda vez que acontece algo, por exemplo, a pessoa ela já teve algo ali na infância, né? Às vezes uma infância conturbada, muita briga, às vezes pai alcoólatra, ou às vezes ela foi super protegida demais na infância, e ela já aprendeu um padrão de insegurança. E a pessoa que tem esse padrão de insegurança, normalmente ela vê o mundo como? Ela vê o mundo na seguinte lente. A qualquer momento, algo pode acontecer que eu posso estar em perigo. A qualquer momento, algo pode acontecer que eu posso estar em uma situação perigosa. Então, essa pessoa que já tem isso instalado lá no subconsciente dela como aprendizado, de repente vem uma pandemia que simplesmente não sei como você pega na mão de alguém ou alguém tosse na sua frente ou alguma coisa acontece que você pega isso, daqui a pouco você fica sem ar e morre. Então, para essa pessoa que já tem esse padrão instalado na mente dela, vem essa informação de que agora você realmente está em perigo real. O que isso vai criar lá dentro dela? Um alarme total. Então aí passa a criar um desequilíbrio total, porque agora realmente ela já vivia daquela forma. Aí foi aquela gota que fez o copo transbordar, né? Então muitas pessoas acabaram entrando em crises de ansiedade e de pânico de forma generalizada a partir daí. Porque agora realmente se tinha alguma coisa, não se entendia muito o que estava acontecendo, de qual era o problema, né? O jornal o tempo todo ali, você vai morrer, vai acontecer alguma coisa, vai respirar, não, e você vai morrer, não sei o quê, e tem tantas pessoas morrendo, 350 mil morrendo, e 400 mil, toda hora o número vai aumentando. E aí daqui a pouco a gente vai morrendo, tem gente morrendo no mundo todo, e todo mundo todo pegou, e lockdown, e aquela coisa toda, então gerou insegurança financeira, gerou insegurança emocional, gerou insegurança familiar, porque você às vezes tinha medo de você, e às vezes você ainda tinha medo do seu pai, do seu avô, dos seus tios, de pessoas que poderiam também contrair e pegar. Então, medo pairava. Você andava em qualquer lugar do Brasil, parecia um cenário de The Walking Dead. Aquele vazio, aquela coisa, né, tremenda e tal. Então, quem já tinha esse padrão, passou ou a ter realmente crise de ansiedade, nunca tinha, passou a ter, ou quem já tinha, passou a amplificar ainda mais. Exatamente porque um ambiente de total insegurança, e você já tinha a mentalidade da insegurança, de possa acontecer qualquer coisa comigo, então aquilo dentro da mente, o que avisa para o cérebro? Estou em perigo. E se você está em perigo, o que seu cérebro vai fazer? Ele vai te proteger, ele vai te defender. Ele vai criar recursos internos para fazer com que você possa se livrar desse problema. Só que a questão é que é um problema que necessariamente você nem sabe como é que se resolve. E aí, então, o alarme vai ficar ali, ó, tocando o tempo todo. Então aí nesse momento é que as pessoas passaram a ficar mais desequilibradas emocionalmente ainda e gerou todo um caos, né? Pessoal, emocional, relacionamentos que terminaram porque os dois ficavam insuportáveis, um não aguentava mais o outro e por aí vai. Então foi uma avalanche de situações que foram acontecendo. Mas já aquelas pessoas que estavam no padrão diferente, não, elas olhavam, não sei o que, espera aí e tal. Mas deixou algum tipo de legado, se é que dá para chamar isso, né, de legado positivo? Porque eu
percebo que o assunto veio mais à tona, o preconceito diminuiu um pouco mais, e aí eu falo especialmente para homens, né, que deixou de ter, pelo menos na minha bolha, aquele argumento de que terapia é coisa de maluco, tal. Então, assim, meio que foi desmistificando porque a pandemia mostrou a necessidade, Sim, né? E a verdade. importância da terapia, do cuidado com o psicológico. Então, quem não tinha, passou a ter essa atenção, né? E passou a ter um grau de responsabilidade com o próprio interior de maneira diferente. Para você também tem essa percepção ou é coisa... Sim, sim. Muitas pessoas passaram a enxergar diferente. Terapia não tem nada a ver com que você ser maluco ou não. Tem a ver só com o que a terapia é. A terapia é somente um processo para fazer você reaprender algo que não está bom. Ou seja, tem uma emoção específica em você, você precisa criar um reaprendizado com relação a essa emoção. Então, terapia é basicamente como se fosse a escola das emoções ali. Você vai lá para aprender como lidar consigo mesmo, para se autoconhecer, para se autodesenvolver. Então, terapia é isso, não tem nada a ver com ser maluco ou não. Mas o pessoal de antigamente vinha levando. Não é porque antigamente realmente as terapias eram mais voltadas para problemas psiquiátricos e tal. Mas hoje não. Hoje o processo ele é um processo realmente para as emoções, para os hábitos, para criar novas coisas. E aí, quando a pandemia veio, gerou realmente esse entendimento de necessidade de muitos, de que não, realmente não é frescura, não é algo para maluco, é uma frescura e tal. Não, realmente é uma necessidade e é algo importante eu estar aprendendo sobre mim e me autodesenvolvendo. Nessa sua jornada, são 12 anos, né, que você está praticando. Queria que você destacasse três casos, três cases de sucesso aí que você viveu. 3 cases de sucesso, olha como são muitos, vamos ver aqui. Tem vários, né? Tem, como eu disse, esse case de sucesso, o primeiro, que foi o da gagueira, que foi o que mais me impressionou, porque foi o primeiro, né? Pra mim foi o primeiro Nós caso. temos um gago aqui, velho. O primeiro caso que a gente pega, a gente não esquece, né? Então, o primeiro caso que foi gagueira, que foi um caso para mim bem impactante, né? O segundo caso foi quando eu logo comecei realmente a fazer terapias um pouco mais profundas, e aí vinham casos mais difíceis, como, por exemplo, caso de abuso sexual, por exemplo, que às vezes você tinha que atender uma pessoa que às vezes foi abusada ali, às vezes pelo pai ou pelo tio na infância, então são sempre processos muito difíceis, porque está relacionado com muita dor que a pessoa está trazendo ali. E aí eu peguei um caso que era assim, né? Então a mulher, ela tinha um problema, ela tinha um problema de autoimagem, não conseguia se ver bonita, ela tinha problemas com relação sexual, ela tinha problemas também com autoaceitação, sempre se sentia culpada, sempre se sentia mal. E aí quando a gente foi investigar, aquela situação estava relacionada aos abusos que ela sofria na infância e tal, porque os abusos meio que criaram um aprendizado para ela de que ela não tinha valor. E como ela não tinha valor, ela vivia exatamente assim. Quando ela ia fazer alguma coisa que fosse boa para ela meio que se sabotava, porque era lá no subconsciente dizendo: você não tem valor, você não é importante. Então, para que você vai fazer algo importante? Então, relacionamentos, ela sempre escolhia os piores. Quando vinha realmente uma boa escolha, ela acabava não escolhendo aquela boa escolha para ela. Opção, né? Porque vinha sempre aquele aprendizado no subconsciente. Você não tem valor, você não é importante. Quando a gente simplesmente pegou aquele processo, a gente criou um reaprendizado para ela. Né? De que não é o que aconteceu que define o que você é, o que você merece. Não é nada disso. O que define o que você merece, o que você deve ter, é o que você busca, o que você deseja. Não está relacionado a isso. E quando a gente desmistificou naquela conexão, teve que fazer, ela criou o perdão ali com relação aos abusos que ela sofreu, aí ela pôde viver, né, liberta, e aí os resultados dela começaram a mudar totalmente. Começou a crescer profissionalmente, começou a se arrumar mais, começou a realmente, hoje tá num outro relacionamento, tá casada e tal. Então foi uma sessão assim bem forte, bem interessante também. Além também de outras sessões que eu fazia de dependência emocional. Às vezes a pessoa tá dependente emocionalmente de uma pessoa há 10 anos. Teve um caso que eu peguei que era de 10 anos. E são sessões muito interessantes, porque a pessoa, ela teve um relacionamento e ela ficou presa naquele relacionamento ali 10 anos, né? Sendo que já tinha separado e tal, e a outra pessoa não tava nem mais, nem aí pra ela, mas mesmo assim ela ali com aquela paixão louca, aquela necessidade de pensar na pessoa, de sofrer pela pessoa e tal, e 10 anos se passaram, e a vida dela meio que tava estagnada naquela área ali. Aí o que a gente fez? A gente foi lá, fez a hipnose e percebeu que, na verdade, ela tinha um vazio com relação ao paterno, né? O pai abandonou, foi embora, foi para outra família, deixou ela lá. E aí, meio que quando ela teve essa pessoa que tinha as mesmas características do pai, pro subconsciente dela era como se aquela pessoa ali estivesse preenchendo aquele vazio dela.
E aí, naquele momento ali, a gente foi lá, trabalhou amor próprio, trabalhou para lá entender que o pai deu o melhor que ele tinha que dar do recurso dele, e que muitas vezes ele foi embora não por uma questão pessoal da criança, foi por questões dele, não tinha nada a ver com a criança e tal. E aí a gente vai lá e trabalha o amor próprio, preenche aquele vazio de outra forma, e aí a pessoa passa a se libertar daquela dependência que ela carregava há anos. E aí a pessoa depois passou a simplesmente nem pensava mais na pessoa, vivia tranquila, né? Foi para um outro relacionamento, hoje está feliz aí em outro relacionamento. Então são casos assim que o problema, eu sempre digo no consultório, né? O que parece ser o problema não é o problema. O problema é sempre algo muito mais profundo. Então a pessoa vem, me conta um problema, mas quando realmente a gente vai trabalhar aquilo ali, a gente vê que o problema não tinha nada a ver com aquilo que ela está falando. O problema ele tem algo muito mais profundo que está desenvolvendo aquele problema, né? Então a pessoa tem problema de autoestima, mas não está relacionado à autoestima em si, à beleza em si. Porque você vai ver pessoas muito bonitas e que têm problema de autoestima. Mas está relacionado com o tratamento que ela muitas vezes recebeu do pai e da mãe lá, de ela não se sentir valorizada, não se sentir importante. Então, dentro dela, internamente, no subconsciente, está lá. Você não é importante, você não é ninguém, você não faz nada direito. E a pessoa tem problema de autoestima. A pessoa tem dificuldade em fazer alguns processos na vida. Toda vez que ela se coloca em situações desafiadoras, em situações diferentes, ela se sente insegura. Ela se sente incapaz de conseguir produzir aquilo ali. Porque quando ela era pequena, o pai ou a mãe gritava lá quando ela derrubava alguma coisa, dizer que ela não fazia nada direito, você não presta, tudo que você faz errado. Fala Olha assim aí. pro seu filho, ele vai E crescer. aí ele cresce com esses aprendizados instalados no subconsciente dele. Hipnose. Então a gente vê que hipnose é uma coisa comum, normal. Aí o pai e a mãe faziam hipnose com o filho. Só que você pode fazer de uma forma positiva ou negativa. Vai depender da sua comunicação. Fez uma hipnose com a filha ali. Você é capaz, você vai fazer nada direito, você é imprestável. E quando cresceu, essa pessoa começou a ter problemas na área profissional. É a área profissional que é o problema dela? Não. O problema dela são as sugestões que estão instaladas lá no subconsciente dela, que estão dizendo para ela que ela é incapaz. Foda pra caralho. A gente daqui a pouco vai para a parte prática, que vai ser a hipnose de palco. Faremos entretenimento aqui para quem está assistindo a gente. Mas eu queria, antes disso, saber de você assim, ó. Eu tenho essa consciência, você acabou de falar, nós somos reflexo da nossa vida, da nossa trajetória até aqui. Hoje, nós somos resultado de como a gente foi preparado para viver nesse mundo e das nossas experiências até aqui, certo? Muitas vezes a gente demora para evoluir em determinado aspecto porque a gente tem contato com determinados assuntos e determinadas situações só lá para frente, né? Eu só tive, noção do feminismo um pouco mais tarde porque eu tinha uma família que era completamente machista. Um exemplo, tá? Não é o meu caso. O hipnoterapeuta, ele tem, aí eu falo que eu te conheço já há alguns anos, mas você tem 12 anos nessa jornada. Você tem contato com muitas histórias o tempo inteiro. Você evolui muito. Como é que você se sente como ser humano? Como é que você sente a sua evolução tendo contato com tantas histórias, com tantos exemplos positivos e negativos? Como é que você leva isso para a sua vida? Bom, é importante porque quando a gente trabalha muito nessa área de terapia, a gente pega muitos casos, muitas situações. A gente começa a aprender como as pessoas pensam. Então, muitas vezes, a gente consegue avaliar o mundo de uma forma diferente. Então, às vezes, a pessoa me fala uma coisa e eu consigo ver além daquilo que ela está falando. Eu consigo ver o trauma dela, eu consigo ver o que ela passou lá atrás. Eu consigo ver a criação que ela teve. Então, como eu consigo ver isso, eu consigo ter uma comunicação diferente com ela. Eu consigo fazer uma leitura exatamente de que tipo de ser humano eu estou lidando, que tipo de traços, feridas ela está carregando, e do porquê que ela acredita em tal coisa, do porquê que ela tem aquele certo comportamento. Isso ajuda tanto a ter bem mais tranquilidade com as pessoas. Então, normalmente, na minha vida, eu praticamente quase não tenho problema com quase ninguém, porque eu consigo fazer essa leitura, eu consigo ver a pessoa além daquilo que ela está falando. Então, às vezes a pessoa tá lá, putaça, revoltada, tá falando, e eu tô ouvindo aqui, ó, e eu não tô levando pro pessoal, porque eu tô entendendo por que ela tá daquele jeito. Tô entendendo porque ela chegou naquele estado. Então, acredito que é um conhecimento que faz com que a gente consiga não só ter empatia, mas a gente consiga enxergar o outro na sua real essência e entender muitas vezes alguns comportamentos por que eles acontecem. Então, a gente passa a não levar muita coisa pro pessoal, a gente passa a viver uma vida de uma forma bem mais leve, com muito menos conflitos.
Então eu passo a entender coisas que logo no início eu passava a entender coisas muitas vezes da minha vida também, baseado naquilo que eu estava estudando, baseado nas terapias que eu estava fazendo. Então eu percebia, aquele comportamento também eu tinha igual daquele paciente ali, o problema dele era aquele. E aí eu conseguia também entrar nesse processo de mudança pessoal também. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa vai lá, busca o terapeuta e tal, mas nós como terapeutas, nós também aprendemos muito com as pessoas. Então eu também crio muitos aprendizados com relação a muitas coisas ali. E às vezes vem insights do nada, assim, de soluções que tinha pensado antes, mas na hora ali na sessão vem na mente, não, isso aqui se resolve dessa forma aqui. Então você aprende muito. Você aprende como lidar com as pessoas, você aprende a ter empatia com elas, você aprende a ver coisas que normalmente as outras pessoas não veem. E você também aprende também a não cair cometer os mesmos erros. Então é importante, traz você amadurece mais rápido, digamos assim. Boa. Como faz para você lidar com o preconceito e o medo da hipnose? Tem muita gente que tem... Sim, né? E claro, não é uma coisa que a gente percebe que tem coerência, até porque a hipnose, desde 1990, se eu não me engano, ela já é considerada ciência. E desde 2000 para cá que ela foi considerada uma ciência, inclusive ela o Conselho Regional, o Conselho Federal, aconselham que profissionais da odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina, psicologia, aprendam a técnica e utilizem seus processos. Né? E muitos profissionais, inclusive dessas áreas, nem sabem disso. Então, além de ser ciência comprovada, então seus resultados são comprovados, como ela funciona é comprovado, então não é ciência, não tem nada a ver com espiritismo, espiritualismo, ocultismo, não tem nada a ver com isso. Só que as pessoas levam um pouco desse negócio do oculto por conta de desenho, de filme, de séries, porque nos filmes, nas séries, o primeiro contato que a gente tem com a hipnose é lá, é na televisão. Mas na televisão ela é usada como? Sempre com aquele cara que vem de preto, que vai controlar sua mente, vai dizer tudo que ele fizer e tudo que ele falar vai acontecer ali e tal. Aí depois a pessoa assiste aquilo, aí depois vai ver hipnose de entretenimento, aí fica realmente achando que é aquilo ali. Aí realmente dá um medo mesmo, né? Então o cara vai entrar na minha mente, tudo que ele falar, vai fazer e tal. E aí eu tô com um segredo aqui que eu não quero que ninguém saiba, e o cara vai falar, eu vou contar o segredo, eu vou fazer tudo que ele quiser. Isso tem? E aí, na verdade, isso é um mito, né? A pessoa, no momento da hipnose, ela continua consciente, ela sabe o que está acontecendo. Mas como as sugestões são benéficas para ela, ela se permite. Mas se ela internamente ela falar assim, ó, não vou fazer nada que você está falando, não vai acontecer nada. Porque a pessoa continua ainda nesse controle do que está acontecendo, né? E aí entram alguns medos. Um desses medos é de perder o controle. E se eu perder o controle? Né? O que também não tem coerência nenhuma. Porque, na verdade, nunca teve controle nenhum. A verdade é que a gente não tem controle de nada. Tudo que nós fazemos é o que está baseado nos nossos aprendizados, no nosso subconsciente, que representa ali de 90% a 95% de todos os nossos hábitos e a forma que nós lidamos com as coisas. Ou seja, o nosso controle é só de 5%. Então, de 5% é quase nada. Só 5% da é 5%. Sua mente racional, cognitiva, lógica, é só 5%. Eu sou bom pra caralho, meu 5% é muito bom. E é só 5%. Muito eficiente. Eu acho que eu me comando, eu acho. Mas o resto é subconsciente. Então, na verdade, tudo que você faz é uma coisa que já está programada lá. E você faz o que está no programa. Se você tentar fazer qualquer coisa que está fora do programa, sua mente sabota você. Então, ou seja, nós, na verdade, já não temos tanto controle assim. Quase não temos controle nenhum. Então, esse medo de não ter o controle chega absurdo, porque, na verdade, a gente não tem. O controle que a gente tem é de programar no nosso subconsciente exatamente o que nós queremos. Aí é que a hipnose entra. Porque com a hipnose, aí sim é que nós passamos a estar mais no controle. Porque a gente pega aquela ferramenta ali e utiliza ela para programar exatamente o que eu quero que aconteça, como eu quero estar. Então, mas na hipnose você não está sendo controlado, manipulado. Pelo menos quando você sabe que você está sendo hipnotizado. Né? Existem muitas propagandas aí, por exemplo, que utilizam a hipnose, você não sabe. Mas você é hipnotizado ali sem perceber. Então, você passa por uma propaganda, sei lá, vamos lá, colocar lá... Compre batom. Compre batom, lá da Batom, que tem esse... Compre batom. Essa sugestão direta. Aí a criança passou no negócio, viu o batom. Mãe, eu quero comprar batom. Ela quis comprar batom porque realmente ela queria? Não, porque já estava lá no subconsciente dela a ideia. Compre batom. Então já está ali a sugestão indireta ali, feita. E isso acontece sempre, em todos os momentos da nossa vida. Você recebe sugestões diretas e indiretas sem perceber que você está em hipnose. Então você viu lá um refrigerante, foi almoçar, escolheu tal refrigerante de tal marca.
Aí eu for perguntar pra você, você vai me dizer, não, eu escolhi esse refrigerante, tal marca, porque eu quis e tal, e conversa. Foi porque tava no seu subconsciente. Seu subconsciente é que manda em você. E como tava lá, você vai escolher o refrigerante. Mesmo você sabendo que o suco é mais saudável, mas você escolhe o refrigerante. Então você consegue então hipnotizar uma pessoa sem ela saber. Também. Você Possível. consegue, exemplo, nosso amigo ali sentado, você consegue hipnotizar ele sem ele estar ligado que você está fazendo isso? Sim, é possível hipnotizar sem a pessoa saber que está sendo hipnotizado. Propagandas fazem isso, comerciais fazem isso, ideologias fazem isso o tempo todo. Eu sou um cara muito sarrista, assim, eu gosto da parte leve da vida. Mas eu aprendi também com a dor, né? Mas quando moleque a gente era terrível, assim, tipo aquela brincadeira. E você me contando tudo isso aí hoje, eu acho que eu sabia fazer hipnose. Não sei se você já viveu isso. Já viveu, Gil? O cachorro tá lá, o cachorro baixava pra fazer alguma coisa, o amigo falava, dá o dedo. Aí Muito. ficava aqui, o Mas eu cachorro. fazia sozinho aqui, ó. Como trava? E o cachorro não E o conseguia. E o cachorro não conseguia fazer nada. Eu falei, agora você me contando isso aqui, eu falei, Já pô, travei eu muito. sou hipnólogo. Inclusive, tem coisas que Não vai cagar. Tem coisas Tá que no são lugar bem errado. subconscientes. Ó. Tem coisas que são bem subconscientes. Tá vendo? Então, tem comportamentos que são subconscientes. É isso. Né? Você sabe que alguma coisa vai acontecer, mas automaticamente você faz. Então, Foi mesmo. é possível hipnotizar. Você não pensa, você simplesmente vê a pessoa te dando a mão e você dando a mão. Uma coisa, alguém passa, nem te conhece. Ó, fulano! E você tá olhando de lá e você... Nem conheço, sei quem é, mas automaticamente aquele comportamento repetitivo já te influencia a não tomar decisão, a simplesmente só ir na leve. Então, assim, são coisas da mente que comerciais, propagandas, grandes empresas, elas sabem como funciona, elas já utilizam aquilo ali, seus gatilhos para acionar. Eu te falei, a gente cor viveu também. isso lá no escritório. A cor também. Lincoln falando sobre Lincoln Senna, né? Aí a gente numa reunião, ele falando de um funcionário e ele elogiando o cara, falando assim, pô, esse cara é muito bom, esse cara é fera, um membro da minha equipe, assim, assim, assado, porque ele... Aí ele jogou assim, ó, a caneta no chão. Na hora o cara pegou no chão e deu a ele, eu não preciso chamar. Parecia armado, eu não preciso pedir. É dele isso aqui, ó. Na hora, o cara assim, ó, com a mão estendida, devolvendo pra ele. Aí a gente ficou assim de cara aparecendo e o cara, pra esse bicho, velho, esse cara é bestalhado, tá me testando, tá me colocando na prova aqui. E aí a gente percebeu, a gente confia, obviamente, a gente sabe que não é pessoa pra fazer isso. Mas a gente ficou assim, embasbacado mesmo, porque é algo muito natural, né? Então tem a ver. E tem a ver. Então, a hipnose ela acontece o tempo todo. Até porque quando a gente fala de hipnose, né, normalmente se vê na mente essa questão de alguém vai me conduzir, vai me hipnotizar e vai dar sugestão. Mas na verdade a hipnose é algo muito mais completo do que isso. É um comportamento do cérebro. Então a hipnose ela vai estar presente sempre na nossa vida porque é um mecanismo do cérebro. Então toda vez que o cérebro entrar naquele padrão, ele vai acionar aquele recurso específico. Então você vai assistir televisão e vai ser hipnotizado. Seus professores te hipnotizam, seus pais te hipnotizam, sua mulher te hipnotiza. Tô lembrando de muita coisa aqui. Os parentes te hipnotizam. Tô viajando, eu queria ter. Inclusive, tem alguns experimentos científicos que mostram muito sobre isso. Então, tem um experimento científico que fizeram nos Estados Unidos, 2, inclusive. Um era falando sobre a forma que as pessoas se vestiam. Né? Então, pegaram um cara lá mal vestido e colocaram ele lá nos Estados Unidos. E aí tinha lá o farol. O farol estava em vermelho e aquela pessoa mal vestida atravessava no vermelho. E aí você via que talvez uma ou duas pessoas atravessavam com ela, mas a maioria ficava lá. Aí pegavam já um cara bem vestido e colocavam ele para atravessar no vermelho. O que acontecia? A maioria das pessoas iam com aquele cara ali, influenciados somente com a autoridade da forma que ele estava vestido. Em outro, então, fizeram assim, botaram um cara de jaleco branco e um outro cara fingindo que estava passando mal, e a pessoa chegava e ele falava, olha, pra gente resolver esse problema que essa pessoa tem aí, abre o ketchup aí. Só abria, sei o que, passa na testa dele. Agora lambe. E as pessoas iam executando coisas que eram absurdas automaticamente só pelo fato do cara estar de jaleco branco e estar se apresentando como médico. Então são recursos automáticos que acontecem naturalmente nesse processo de hipnose. Ou seja, você vai nos comportamentos automáticos. Você não pensa, você não raciocina. Você vai totalmente no subconsciente, baseado nos padrões que você aprendeu desde que nasceu até aqui. Então já é algo que acontece automaticamente. Então a hipnose não precisa eu estar lá com um pêndulo na sua frente. Você vai ser hipnotizado. Não vai ter nada disso. Então não tem como ter medo de algo que já acontece com você todos os dias.
Bora hipnotizar alguém? Tem alguém aí, ô? Olha lá, Lute vem. Vamos. Prática, ó, como é? Hipnose de palco, né? Esse Entretenimento. entretenimento, né? Que são só pequenas demonstrações pra gente mostrar como funciona. Né? Só Falar? pra gente perceber como esse poder. Prazer, como se chama? Lute. Lute? Isso. Vamos lá, Lute. Já foi conduzido, Lute, pela hipnose em algum momento, em algum dia, alguma vez? Que eu saiba, não. Posso ter sido. Vira o microfone um pouquinho mais pra cá pra dar pra ouvir. Perfeito. Então temos aqui o Lute, que nunca passou por um processo, né, de hipnose de entretenimento. De hipnose provavelmente já passou várias vezes, mas de entretenimento vai ser a primeira vez. Então vamos lá, Lute. Primeiro a gente vai fazer uma pequena dinâmica para você perceber como sua mente pode produzir efeitos, né, interessantes na sua vida só com o poder da imaginação, entre outras coisas. Então vamos imaginar o seguinte: fecha aqui sua mão aqui agora e coloca esses dedos aqui para frente, ok? Vamos usar o poder da sua imaginação agora. Quanto mais você consegue imaginar, mais você consegue produzir esse efeito. Certo. Então vamos pensar no seguinte. Quando eu pedir para que você abra os seus dedos aqui, vamos imaginar que eu coloquei aqui um parafuso aqui no meio deles. E aí eu tenho aqui a porca, tá? Aqui eu estou segurando a porca, e do outro lado aqui eu estou segurando o parafuso. E se aqui tem uma porca e aqui tem um parafuso, abre os dedos agora. E quando agora eu começo a apertar, começa a fechar totalmente seus dedos. Perfeito, né? Interessante. Vamos para uma dinâmica agora. Agora coloque suas mãos assim. Perfeito. Agora estique bem elas agora para frente. Agora a gente vai usar mais ainda o poder da sua imaginação agora. Feche os olhos. E imagine agora o seguinte. Imagine que aqui exista um imã gigante aqui na palma da sua mão que está colado e grudado. E ele é negativo. E aqui existe um outro imã gigante e ele é positivo agora. E conforme agora eu vou falando, o imã positivo e o negativo, eles vão atraindo as suas mãos completamente. A força magnética vai puxando das suas mãos agora, até que elas simplesmente toquem uma na outra. Enquanto eu vou falando, elas simplesmente vai tocando até tocar completamente. Você abre os olhos. Agora, perfeito. Como é que foi a experiência? Quando. Sem sacanagem. Quando tava chegando mais perto, eu fui sentindo que ela ia se puxando, velho. Dá uma vontade de. Dá uma vontade de quase de dar um coach. tapa aqui, pô. Sério mesmo. Eu ainda fiquei forçando pra não vir de vez. Sem sacanagem, não é possível. Perfeito. E aí, agora vamos mais profundo agora? Então, vamos lá. Tá pronto? Segura minha mão aqui. Olha aqui agora profundamente nos meus olhos aqui agora. Olhando nos meus olhos agora completamente. E vai ser o seguinte, Lute, quando eu contar até 3, você vai em um estado profundo de hipnose. Seu corpo vai relaxar completamente. E você vai profundo no relaxamento agora. Quando eu contar 3. No 3. 1, você vai mais profundo e relaxar completamente. 2, turma! Mais profundo. 3, 2, 1. Relaxando completamente. Seu corpo vai ficando normal enquanto você vai relaxando totalmente. O corpo vai ficando normal, você vai relaxando, indo mais profundo 3, indo mais profundo 2, indo mais profundo 1, e relaxando completamente, indo relaxando, se desligando totalmente. Você vai tão relaxado, você está tão relaxado, você está tão desligado agora, que qualquer coisa que eu vou falando a partir de agora vai se tornando uma verdade absoluta. A partir de agora, tudo que eu digo, tudo que eu falo, se torna real para você automaticamente. Então agora, simplesmente, é como se eu passasse uma borracha agora aqui na sua mente, no seu cérebro, que apagasse completamente agora alguma informação sua. E simplesmente agora eu apaguei simplesmente sua idade. A partir de agora você não sabe sua idade. Ela foi totalmente apagada agora da sua mente e simplesmente desaparece. Quanto mais você tenta falar a sua idade, mais ela some e você não consegue falar, não consegue saber, esqueceu totalmente a sua idade agora. E quando eu disser 3, você vai abrir os olhos e retornar. Vai estar muito bem, tranquilo, se sentindo bem, nada te incomodando. Entretanto, simplesmente sua idade vai ter desaparecido completamente e sumido totalmente da sua mente. Você tenta lembrar, mas não consegue. Quanto mais tenta, mais não consegue lembrar simplesmente da sua idade, que desapareceu completamente agora. O Rachan apagou. E agora, simplesmente no 3, você abre os olhos sem saber a sua idade, sem lembrar da sua idade. Quanto mais tenta lembrar, mais esquece. 1, 2, 3, abrir os olhos agora. Muito bem, muito bem. Como é que se chama? Lute. Lute. Lute, você se lembra onde você nasceu? Nasci em Itabuna. Itabuna. Isso. E quando foi? 1990. Sabe? Não.
E qual a sua idade? 28 a 29, velho. Eu faço aniversário dia 19 de agosto de 1990 90 aí? A Copa dos Estados Unidos foi em que ano, velho? 94, não foi? Rapaz, não gosta de futebol, não. E agora? Será que foi 90 e 84? Foi 84, você nasceu em 84. Qual foi o ano que você nasceu? Acho que 1984. Ah, perfeito, 84. E em 84, estava acontecendo alguma coisa especificamente em 84? Não lembro, velho. Perfeito, perfeito. E imagine o seguinte agora, velho. Imagine o seguinte agora. Imagine que quando eu disser 3, você simplesmente passa a lembrar da sua idade, quando você nasceu. Só que agora, a partir de agora, para você vai vir um sentimento totalmente diferente. Você não sabe por quê, mas tudo que você escutar agora, tudo que você vê agora para você é engraçado. Tudo. Agora, a idade volta, mas tudo é engraçado agora. Pra isso. Tudo bem, Lúcio? Tá tudo bem aí? Tô de boa. Tô de boa. Como é que você tá se sentindo aí? Eu, tio? Você tá rindo de quê, velho? Alguém quer fazer uma pergunta pra mim? Mais tarde. Futebol hoje já vai rolar? Meu peito de 2 palmos não sobe de jeito nenhum. E a mulher estressada em casa? Ave Maria, essa vai me quebrar na porrada. Eu vou chegar tarde. Por quê? Mas, rapaz... Perfeito, Lúcio. Durma profundamente no mais profundo. 3, 2, 1, 0, no mais profundo completamente. E agora, simplesmente quando você é 3, você vai abrir os seus olhos, vai estar se sentindo normal. Essa risada vai ter passado e tal, você vai estar se sentindo normal. Porém, imagine o seguinte, imagine que quando você abrir os seus olhos agora, você vai olhar aqui na sala e você não sabe a sacanagem que fizeram com você, cara, você não sabe. Quando você estava aí com os olhos fechados, todo mundo tirou a roupa. Todo mundo tirou a roupa. E tá todo mundo nu aqui, todo mundo pelado. Quando você abriu os olhos, todo mundo pelado. A galera sacana. Fizeram essa sacanagem com você. Quando você abrir seus olhos, todo mundo nu, todo mundo pelado. E você vai ver todo mundo nu, todo mundo pelado. Então você abre os olhos agora, 1, 2, 3, abre os olhos. Você queria me ver pelado, né? Sei, né? Que cena, viu, velho? Você imaginava que o pessoal ia fazer isso com você aqui? Gente, aqui que eu não achei que tinha Covid. Você achou que o Giovanni ia fazer isso com você? De ficar aqui tirando a roupa e tal? Oxe, você não gosta de mim? Qual o problema? Hã? Tá estranho isso aí. Tá estranho, né? Como diria meu amigo, tá estranho isso aí, tio. Você é louco, tio? Tá louco, tio. É, sim, vai ficar todo mundo nessa aí, velho. Os 3, durma profundamente, durma mais profundamente. Todas as sugestões que eu dei aqui, retirando todas as sugestões totalmente, voltando ao normal totalmente. Entretanto, a partir de agora, quando você abrir os seus olhos, você vai estar sentindo uma felicidade incrível. Mas agora, simplesmente, essa sensação dentro de você vai crescer agora muito. Vai ampliar ainda mais essa emoção de felicidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você sentindo na potência máxima agora essa felicidade. Se sentindo feliz, sentindo-se leve, alegre, conseguindo ver tudo de forma positiva, nada te estressa. Você simplesmente não vai hoje nem ficar pensando muito nos problemas, mas vai estar se sentindo muito feliz, muito alegre, muito tranquilo, muito bem consigo mesmo. Inclusive, você não vai lembrar de nada do que você fez na hipnose e tal, mas você vai lembrar de todas as sensações. Mas se sentindo muito feliz agora, porque eu vou contar de 1 a 3, no 3 você vai abrir os seus olhos, sentindo-se bem, nada vai estar te incomodando, e você vai estar muito feliz, muito alegre, com esse sentimento de alegria e de felicidade agora. E simplesmente lembrando de tudo, mas com toda essa alegria, com toda essa felicidade. 1, quando você abrir os seus olhos sentindo-se muito feliz, muito alegre, lembrando de tudo. 2, simplesmente sentindo-se muito feliz, estando feliz completamente, vai estar feliz hoje o dia todo.
E simplesmente no 3, abrindo os olhos agora, voltando, totalmente feliz e bem. Muito bem, estamos aqui. Gostou aí do processo? Muito bom. Só tá dormindo aqui. Muita coisa não. Muito bem. E como é que foi a sensação aí? Ah, eu tô de boa, tô bem. Tá Tranquilo. se sentindo bem? Tô bem. De 1 a 10. 11. 11? Perfeito. Eu tiver estado emocional, né? Sendo modificado ali e tal. E tá bem feliz? Tá sentindo bem mesmo? Tô. Valeu a pena a experiência? Demais. Show de bola, isso aí. Legal. Então a gente vê aqui como é que o processo funciona, né? Subconsciente já? mesmo. Pode. Então, Obrigado, Lute. Que história é essa? Ele tava perguntando que história é essa. Não me conte seus problemas, irmão. Você me deu argumento até umas horas aí pra gente brincar. Viu? Ô Clebson. Obrigado. Muito bom mesmo. Tá, estamos todos em estado de choque, mas eu acredito, né, que a maior parte aqui, ou se não todos, bem enriquecidos, né, com esse conteúdo. E eu queria saber de você, assim, voltando à normalidade do nosso conteúdo aqui, sobre as amarras e os preconceitos que a sociedade impõe para as especialidades. O goleiro treina todo santo dia, ele não pode frangar, irmão. O lateral direito cruza a bola, pelo menos hipoteticamente, todo santo dia. Ele tem que chegar no jogo e acertar, né, Renanzão? O jornalista, isso para a sociedade, certo? O jornalista, ele é obrigado a saber de todas as notícias do mundo. Se ele não souber, ele ouve. E eu sou jornalista, eu cresci ouvindo isso. Nossa, você é jornalista e não sabe dessa informação? O médico, ele não tem direito de errar, né? Você, e eu tô muito preocupado com você é o meu personagem, certo? E eu quero que a gente leve essa informação pro público. O terapeuta, o hipnoterapeuta, a pessoa que trabalha com a cabeça do ser humano, também tem seus momentos de destemperos, né? Também tem seus momentos de necessidade de ajuda, de acompanhamento. O terapeuta também faz terapia, para além daquela que a gente já comentou aqui, que é a auto, né, hipnose. Como é essa rotina para você? Como é que você cresce? Como é que você evolui nesse sentido também? sim, perfeito, né? Primeiro que eu sei que é algo bom e todo terapeuta devia fazer terapia, né? Deveria, nem todos fazem, mas deveria também. Eu já fiz muitas, né? Diversas linhas, inclusive. Eu já fiz hipnose, já fiz PNL, já fiz processo de coach, já fiz psicanálise, já fiz cognitivo comportamental. Então, já fiz diversas terapias em mim para me autodesenvolver, treinamentos de inteligência emocional e por aí vai. Então, é muito importante essa questão do autodesenvolvimento, porque quanto mais você se conhece, mais controle sobre, digamos, mais equilíbrio e controle sobre suas emoções você tem, porque você passa a doutrinar o seu emocional para que ele haja exatamente como deveria ser, com muito mais leveza, com muito mais tolerância. E você vê, as pessoas estão muito intolerantes, porque elas simplesmente não conseguem simplesmente ver o que está acontecendo e avaliar aquilo de uma forma mais leve. Elas sempre estão vendo de uma forma pesada, porque é assim também que elas estão reagindo de uma forma interna. Então, internamente, a pessoa tá lá, ela tá pegando pesado com ela. E ela não vai fazer isso com você? Dificilmente ela não vai fazer. Então, as pessoas normalmente, elas se comunicam externamente da mesma maneira que ela já se comunica internamente, né? Tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, né? Que a boca fala do que o coração está cheio, exatamente disso. A pessoa, ela se comunica no mesmo padrão que ela já se comunica internamente. Então, eu, como, por exemplo, como especialista, tem coisa que eu já consigo perceber só pela forma que a pessoa fala. Porque dali ela já está me dizendo o que está lá dentro. Pelo aquilo que ela já está falando. Então, você está vendo muito raiva, muito ódio, muita coisa ali. Tem muitas coisas que aconteceram com ela que geraram aquilo, só que ela só transferiu para alguma coisa. Então, você vê que às vezes é desproporcional. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, ela age no relacionamento com a esposa ou com o filho. Uma vez eu atendi um rapaz e foi impactante essa sessão, por quê? Porque ele começou a enxergar coisas que ele estava fazendo de errado devido a coisas que passou na vida dele. Ele se lembrou de um episódio onde o avô dele ficou muito indignado com ele porque alguma coisa tinha sumido, o avô pensou que foi ele, e o avô deu um grito nele, muito forte. Quando ele viu aquela cena, ele se tocou que ele reproduzia essa mesma cena com o avô, ele reproduzia no filho. Quando o filho falhava, ele era extremamente agressivo com o filho, ele gritava com o filho da mesma forma que o avô dele
gritava com ele. E ele percebia que ele estava replicando aquele padrão, né, de violência, aquele padrão de agressividade, por conta daquilo que ele estava vivenciando na infância. Então, muitas vezes, nós estamos reproduzindo padrões que já vivemos, ou reproduzindo emoções de raiva que a gente passou em algum momento da vida e a gente vai lá e replica em alguma outra área. Então, as pessoas, às vezes, elas estão intolerantes, elas estão com raiva, elas não suportam ver o outro errar, ou coisas do tipo, por conta dessas vivências que elas tiveram, mas elas não passaram por um processo de cura, elas só continuaram só vivendo, só arrastando aquilo. E aí aquilo ali se refletiu em alguma coisa. Então, Isso tem a ver com constelação familiar? Onde já traz já aquilo que... Também a constelação familiar ela traz um pouco disso também, dessa parte dos padrões repetitivos da família, mas também está relacionado também com padrões do presente também, coisas que foram atuais também, é uma soma de fatores, né? Então, coisas do presente também que você muitas vezes leva aquele estresse, às vezes guarda demais aquilo, e até que um momento você explode, ou às vezes esses padrões que já são repetitivos, e quando você pega uma situação de um erro muito grave, você explode como se fosse aquela situação do passado, mas não é, outra situação totalmente diferente. Mas as pessoas não passam a entender, elas não conseguem enxergar isso, porque é subconsciente. Tá no subconsciente. Cara, com a pessoa que ela se autoconhece, ela cursou um processo de cura, com terapia, com treinamentos de inteligência emocional, ela nunca tem esse descontrole. Então eu, por exemplo, para ter um descontrole desse, eu tenho que escolher, tem que ser uma situação que eu realmente veja, não, nessa situação aqui, eu tenho que me enfurecer, né? E claro que se enfurecer não é ruim também. Aí depende muito de em que eu estou me enfurecendo. Então se eu estou jogando bola, por exemplo, o cara lá, eu toquei a bola para ele, ele tocou errado, eu xinguei ele todo, tá tudo bem, a gente tá num baba ali, tá jogando futebol, não tem problema nenhum. Não vai ferir ninguém isso. Agora, se eu tô, por exemplo, conversando com meu filho, um assunto sério, com a esposa, com um funcionário, e eu explodo de uma forma exagerada, desnecessária, aquilo vai trazer problemas. Então, assim, a pessoa, ela tá trabalhando isso na vida dela, ela tá caminhando esse processo de cura no dia a dia, porque se ela não tá carregando, não tá no dia a dia dela produzindo esse processo de cura, ela com certeza ainda vai carregar esses processos ainda para outros e vai ter problemas. Então, por isso que a gente fala que terapia é importante, para justamente a pessoa criar um processo de autodesenvolvimento em uma parte da vida dela que ela está replicando ainda, mas que aquilo não é legal para o contexto hoje. Né? Então, existem coisas que você pode estar carregando que não são legais para você, que não vai trazer o melhor resultado, que não vai fazer você realmente ter uma vida plena, uma qualidade de vida. Então, por isso que é importante esses processos de terapia, né, processos de hipnose também. Então é super importante a gente trazer esse processo de autoconhecimento e caminhar realmente num processo de cura. Tem uma última pergunta antes de finalizar esse episódio especial, hein, Nizão? Sensacional. O hipnólogo, é hipnólogo, né? E hipnoterapeuta. Isso, hipnólogo também, né? Hipnólogo, hipnoterapeuta. Pronto. Esse profissional, ele também erra, certo? Sim. Como todo qualquer outro profissional. Você tem caso de ter errado e o profissional, o paciente voltou para te questionar? Eu tô pensando aqui de uma forma muito corriqueira. Eu vou no mercado, o mercado também erra e bota lá na estante lá para venda, é um produto que passou da validade. Eu volto, reclamo e peço a troca, né, do produto. Eu já comprei roupa que na primeira lavagem deu ruim. Eu já vivi uma série de coisas que é natural o erro, né? Sim. Como é o erro na sua profissão? Me conta aí um caso em que você errou e que teve um retorno, enfim, a relação com o paciente nesse caso. Bom, nesse caso, não há um erro assim que prejudique a pessoa, né? Na hipnose ou na terapia, não existem assim erros que prejudiquem o paciente. Na verdade, só duas coisas podem acontecer. Ou ele tem resultado ou ele não tem resultado nenhum. Tá. Então, principalmente a hipnose. Ou ela vai ter resultado ou não vai ter resultado nenhum. E aí pode acontecer do paciente já por exemplo, agora já no início, ele que eu estava novinho ali, iniciando às vezes, eu não tinha esse conceito de às vezes o problema não é o problema. Então, às vezes, a pessoa vinha com uma queixa lá, eu tô com tal problema, meu problema é falar em público. E aí eu só batia só aquilo ali. Mas, às vezes, o problema dela era muito mais profundo. Então, não gerava o resultado que a gente queria por conta de alguns detalhes que eu ainda não aplicava ali, mas mais no começo. Hoje em dia, não, hoje já é mais tranquilo. Hoje, a gente tem resultado, a gente não tem resultado. E aí, isso é normal em qualquer profissão.
Então a gente já vai aplicar ali, pode ser que não tenha o resultado que a pessoa deseja, mas, claro, na maioria dos casos vai ter. Mas pode ter sempre ali aquela 1, 2 pessoas que a gente não consegue ter o resultado desejado. Às vezes porque existe ainda algum problema sistêmico que está fortalecendo aquilo, ou às vezes a pessoa ainda está tendo um ganho secundário, ou realmente aquela ferramenta não foi a ferramenta para ela, a ferramenta que vai funcionar para ela é outra. Então, isso também faz parte também da profissão também. Então, normalmente é isso que acontece. Não tem efeitos colaterais. Tipo, ela vai fazer hipnose e vai ficar pior. Não, isso não acontece. Tá. Ou ela tem resultado, ou ela não tem resultado nenhum. Eu queria fazer uma antes de Vá, você vá. encerrar esse papo sensacional. Primeiro que queria ter conhecido antes toda essa técnica. Eu já passei já por 2 situações já com hipnose, que eu já falei para eles antes, não me coloque para fazer, que infelizmente eu tinha criado alguns bloqueios, mas porque foi o que você explicou. Eu já ia não me permitindo a ter esse acesso, né? Então eu já ia, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu mesmo fazia essa auto-hipnose em mim Sim. e não deixava acontecer. Mas o que eu quero falar para você, perguntar para você é qual a importância da regressão e se ela é tão quanto importante, se você indicaria para que todos fizessem isso. Porque eu conheço muito pouco sobre isso, mas o que eu conheço é de que quem faz fica encantado. Qual a importância disso que você pode passar? A importância disso é justamente o funcionamento do cérebro. O cérebro ele trabalha em 2 padrões. O primeiro é ele sempre vai associar o que está acontecendo agora com algo que já aconteceu. Então ele não vai trabalhar o Léo, ele não vai trabalhar no nada, ele vai trabalhar baseado em alguma coisa. E segundo, que ele é atemporal. A mente emocional ela não avaria como nossa razão. A nossa razão ela vê passado, presente e futuro. A emocional não. Para ela, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Então ela não vê a diferença do você de 5 anos para você de hoje. E aí é baseado exatamente nesse funcionamento do cérebro que, em alguns casos, não em muitos casos, a gente aplica a regressão. Porque a gente conduz a pessoa ali para uma cena específica que ela passou e dá um novo sentido. Quando se dá um novo sentido, quando o cérebro associa, ele já associa com uma nova emoção. Então, se a emoção, por exemplo, era uma de tristeza, a gente vai ressignificar e associar com uma de alegria. Então, ela não vai ver mais aquela situação já de uma forma dolorosa. Agora, ela já vai ver aquela situação de uma forma leve, tranquila. E aí, aquilo não atormenta mais ela e nem cria, né, os efeitos daquilo, porque justamente ela já foi lá e resolveu. Está resolvido, quando associa, já foi. E quando a mente resolve aplicar a temporalidade, a memória já vai estar instalada a outra coisa. E aí, nesse momento, a pessoa meio que se liberta, né, daquilo que ela estava carregando ali e durante muito tempo, porque agora na mente dela está uma informação diferente. Então, a importância da regressão é justamente isso, é para mudar informações. Ou seja, mudar a forma com que ela enxerga o que aconteceu e a forma do cérebro reagir com aquilo que aconteceu. Então a gente vai usar ali para criar independência emocional, para criar amor próprio, para criar autoestima, para criar problemas que podem ter gerado alguns comportamentos específicos, como gagueira, como falta de aprendizado, depressão, ansiedade. A gente vai trabalhar aquilo ali para que esse processo que está funcionando da forma errada passe a funcionar da forma certa. Então, basicamente, a gente usa a regressão, que é como se fosse ali um mecânico de carro que vai lá colocar aquela peça, tirar a peça que não presta para colocar a peça uma peça nova. Então, basicamente isso. A gente vai lá e substitui o significado emocional. Dá um sentido que é mais adequado para o contexto atual. Perfeito. Clebson, obrigado por essa aula. Tenho certeza que não só o nosso time que está aqui nos bastidores, a gente que está aqui na mesa, a galera que está ali na técnica, aprendeu muito, mas milhares de pessoas que vão assistir isso aqui vão se engrandecer também com esse conteúdo valioso que você trouxe pra gente. Eu queria que você olhasse pra câmera e fizesse seu merchan oficial, onde as pessoas te encontram, quem quiser marcar um papo, marcar uma consulta com você, o que é que precisa fazer, fica à vontade, a câmera é sua. Então vamos lá, né? Temos primeiro as redes sociais, Instagram, Kawaii, TikTok, lá no @Clebson Ribeiro Terapeuta. Então você pode seguir lá no Clebson Ribeiro Terapeuta, que já tem, inclusive, várias demonstrações de hipnose, explicações de várias coisas relacionadas às emoções e tal. Então a pessoa ela pode entrar lá nas redes sociais e nas redes sociais lá encontra contato, ela pode entrar em contato comigo para
para agendar, para saber como funciona, para ter mais informações. E em breve também um novo projeto que está vindo meu também aí, que é um treinamento chamado DIS, né? Desperte seu poder interior, que é justamente para ensinar as pessoas a ter alta performance, a usar esses mecanismos do cérebro para conseguir produzir melhor aquilo que já faz bem, fazer melhor ainda, ou aquilo que não faz bem, passar a fazer bem. É um treinamento que vai estar sendo lançado aí no próximo mês. E para quem quer aplicar a hipnose, para realmente trabalhar emoções, para conseguir ressignificar, ter equilíbrio emocional, qualidade de vida, é só me seguir lá nas redes sociais, lá, falar comigo lá no direct, ou clicar lá no link e falar comigo diretamente no WhatsApp para receber mais informações. É isso. Eu agradeço aqui, né? Foi extremamente prazeroso estar com vocês agora nessa tarde, estar fazendo aqui esse podcast. Eu tenho certeza que deu para ensinar, desmistificar muitas coisas que às vezes a gente tinha uma visão específica da hipnose, depois desse podcast vocês podem aprender e entender que a hipnose nada mais é do que um mecanismo do seu próprio cérebro que já está com você aí. Então não é um poder que eu aplico na outra pessoa, não. O que eu aplico só é uma técnica para abrir o canal de comunicação, mas a hipnose, esse processo de mudança, já existe em todos nós. Então isso também não só para a gente aprender de uma forma técnica, mas também entender de uma forma motivacional também. Então significa que a sua realidade ela pode ser modificada. Você pode passar a viver emocionalmente de uma forma totalmente diferente. Ninguém está preso a muitos problemas emocionais que a gente vê aí, depressão, ansiedade, dependência emocional, pânico, problemas diversos. Você não está preso nesse problema. Você aprendeu a ser assim. Então, se você aprendeu a ser assim, você também pode aprender a não ser assim e fazer com que sua mente trabalhe de uma forma diferente. Como eu sempre digo, mudanças acontecem rápido, desperte o seu poder interior e use a seu benefício para criar novos resultados. Perfeito, obrigado. Aprendeu, velho? Muita coisa. Muita Eu aprendi, quer ver, ó? Vou olhar pra câmera ali e vou falar com o nosso seguidor. No 3, você vai seguir, comentar, compartilhar o Temos o Podcast no Instagram, no TikTok e no YouTube. 1, 2, 3, seguiu, acabou. Não tem volta não, acabou. Já foi.